Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem, vamos para mais uma aula de Mate 2 do 7º ano. Sou a professora Nádia e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o módulo 16. O módulo 16 são questões sobre triângulos. E esta matéria foi dada no módulo anterior. Mas mesmo sendo um conteúdo do módulo anterior, eu fiz um resumo para vocês verem. Bem, este resumo sobre triângulos, eu destaquei alguns tópicos importantes. Bem, o primeiro tópico é sempre não deixar de falar que o triângulo é um polígono e que, para eu classificar uma figura como uma figura plana, como um polígono, ele precisa ter algumas características, que são ser construído por retas, por segmentos de retas, totalmente fechado, sem nenhuma curva ou cruzamento entre os segmentos. Então, o triângulo tem todas essas características, tá bom? Os elementos principais de um triângulo. A gente vai observar que os elementos principais de um triângulo são os vértices, os lados, que também podemos falar que arestas ou segmentos, né? Se a gente seguir essa sequência aqui, e os ângulos internos, se vocês observarem, estão de cor verde. Então, as linhas e as letrinhas minúsculas representam os lados ou arestas ou segmentos do meu triângulo. As que estão com ponto vermelho representa com letra maiúscula os vértices. E os de cor verde dentro do triângulo são os ângulos internos de um triângulo. Veja que tenho A, B e C com acento circunflexo. Se não tiver acento circunflexo, a letra não está representando um ângulo. Podemos também representar o ângulo com letras gregas, mas elas não estão apresentadas aqui. Então, por isso, podemos usar as mesmas letras que os vértices, porém com acento circunflexo. Então, aqui, como o triângulo tem 3 vértices, quais são eles? A, B e C. Aqui, eu tenho 3 lados, que podemos também dizer arestas. Azinho, Bzinho e Czinho, porque são letras minúsculas, só para diferenciar. E eu falei do Azinho e Bzinho, gente, mas são letras minúsculas mesmo, tá? Eu coloquei no diminutivo só para diferenciar. E 3 ângulos internos. Veja como é que eu nomeio cada ângulo. ABC, BAC e ACB. Como é que eu faço isso? Veja, do A, B e C, quem está no meio entre A e C é o B. Então, por isso que ele é o ângulo em destaque aqui, representado com acento circunflexo. Para eu construir esse outro ângulo, veja que eu comecei do B, passei pelo A e fui para o C. Então, quem ficou no meio foi o A. Então, o A representa o ângulo aqui. E, no outro caso, eu tenho ACB. Então, ACB. É claro que a ordem não vai alterar. Você pode falar que é CBA, ou CAB, ou BCA, também está correto. Esta imagem que está aqui, gente, é para vocês visualizarem e identificar os ângulos externos e os ângulos internos. Bem, já dá para a gente perceber que os internos são os que ficam dentro de um triângulo, ó, na área interna do triângulo. E os triângulos, desculpa, gente, e os ângulos externos do triângulo, eles estão o quê? Na área externa, do lado de fora do triângulo. Tanto que está aqui de cores diferentes, só para vocês poderem identificar o que são os ângulos internos de um triângulo e os ângulos externos do triângulo, tá bom? Agora vamos ver outro assunto. Condição de existência de um triângulo. O que é isso? Como é que a gente representa isso? Em todo triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das outras medidas
dos outros dois lados. Então, o que ele quer dizer com isso? Se ele está dizendo para você que a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados, é para que você veja que um triângulo, para eu construir um triângulo, eu preciso de ter 3 lados. Esses 3 lados, cada um vai ter uma medida. Podem ser igual ou não. Mas para que você dê a ideia de condição de existência, ou seja, para que ele exista, para que você possa construir, precisa ocorrer o seguinte: você vai fazer a ideia de comparação com relação às medidas de cada lado. Então, aqui, o que isso quer dizer aqui? Cada letrinha dessa representa o lado do triângulo. Como o triângulo é construído por 3 lados, então cada um representa uma medida. Pois bem, agora, como é que eu vou saber se essa medida é correta para construir um triângulo? Você vai destacar aqui sempre o maior lado. Supondo que o maior lado, ó, os lados são esses aqui, ó, de azulzinho, tá bom? Então, compare. O maior lado representa pela letra A. Ela precisa ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, eu destaquei um lado e os outros dois eu somo. Se eu somar e der um resultado maior, essas medidas serão possíveis vocês construírem, né, um triângulo. Agora, se eu colocar aqui o maior lado e os outros dois somando der um resultado menor, você não terá condição de fazer um triângulo, porque são medidas que não permitem a construção. Não dá para você construir com essas medidas, não vai dar para sair um triângulo, vai sair qualquer outra coisa menos um triângulo. Então, veja aqui, supondo que o lado maior seja A, então, o lado maior precisa ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, B mais C vai dar um resultado maior que o lado que está aqui. Supondo que o B seja o maior lado e os outros dois precisam somar e dar maior. Se o resultado der maior, esta condição é de existência. Agora, se não der, se na hora de você somar ele der um resultado menor que o B, não tem condição de existência deste triângulo. Então, ele não existe. Bem, no terceiro, a mesma coisa. O C sendo o maior lado e os outros dois eu somo. Então, aqui, o que aqui está querendo dizer? Esse símbolo aqui, ele está dizendo para você que todos os lados em que você destacou aqui, ele será sempre menor do que a soma dos outros dois lados que você colocar. Tá bom? Então, agora vamos ver com relação aos ângulos internos. Ele está dizendo que a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, não adianta você somar os ângulos internos, olha os ângulos internos aqui, gente, de verde, e achar um valor maior ou menor que 180. Tem alguma coisa de errado. Você já sabe que na hora de você calcular, somar os 3 ângulos internos de um triângulo, o resultado tem que dar igual a 180. E aí, para a gente representar a soma dos ângulos internos, a gente representa desta forma. SI é igual a 180. Esse SI quer dizer soma dos ângulos internos. É igual a 180. Também é importante a gente destacar a soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360. Veja que eu falei polígono. Por quê? Porque essa regra não se refere somente ao triângulo. Se refere aos polígonos regulares, ou seja, os outros que vocês virão mais para frente, também calculamos que a soma dos ângulos externos é igual a 360, tá bom? Os externos vocês já viram, que fica na área externa do polígono, tá bom? E para a gente representar esta soma dos ângulos externos, a gente representa desta forma. SE é igual a 360 graus.
Esse SE é o quê? A soma dos ângulos externos de um polígono, tá bom? Beleza, galera. Fizemos esse resumo. Vamos agora finalizar o nosso resumo falando de alguns tipos de triângulo. Triângulo equilátero. Como é que eu classifico um triângulo equilátero? Veja que os três lados têm que ter a mesma medida. E veja que, além dos lados, ele também tem os ângulos com a mesma medida. Essas são as características principais de você identificar um triângulo equilátero. Agora, um triângulo escaleno. Veja que tem três lados e cada um tem uma medida diferente. Além disso, tem os ângulos, que também têm medidas diferentes. Então, característica para representar um triângulo escaleno. Ele precisa que seus lados tenham medidas diferentes e que seus ângulos também. Beleza. Vamos lá agora falar sobre o triângulo isósceles. Veja que para que seja um triângulo isósceles, dois lados desse triângulo precisam ter a mesma medida. E veja que também, além de dois lados com a mesma medida, temos dois ângulos internos também com a mesma medida, ok? Agora vamos ver outra classificação com relação ao ângulo de um triângulo. Eu posso classificar um triângulo retângulo quando um dos ângulos internos igual a 90. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que um triângulo ele tem três ângulos internos, mas que para que seja um triângulo retângulo, eu preciso que pelo menos um ângulo seja reto. E um ângulo reto representa com essa imagenzinha que está aqui, gente, é um ângulo de 90 graus. Então, repetindo, triângulo retângulo, eu preciso que um desses três ângulos tenha uma medida de 90 graus, ok? Vamos ver agora outro triângulo. Para eu classificar um triângulo acutângulo, eu preciso que os ângulos menores que 90. O que eu quero dizer com isso? Sabendo que o triângulo é formado por três ângulos internos, os três precisam medir menor que 90. Eles medindo menores que 90, eu já sei que é um triângulo acutângulo, ok? E para finalizar, vamos falar sobre o triângulo obtusângulo. Como é que eu classifico um triângulo como obtusângulo? Quando, dos ângulos internos, tenha um que seja maior que 90 e menor que 180. Então, gente, se eu sei que um triângulo tem três ângulos internos, eu preciso que pelo menos um seja maior que 90 e menor que 180. Ou seja, ele pode ser de 91 graus a 179. Ele não pode ser nem 90, nem 180 e nem maior do que isso. Maior que 80 não pode. Menor que 90 também não pode. Então, eu sempre digo, ele pode ser de 91 graus até 179, que são os números que estão entre 90 e 180, tá bom? Bem, fizemos o nosso resumo. Agora, vamos entrar com as questões da nossa apostila, para a gente desenvolver, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão mostra para você um triângulo com os vértices P, Q, R e letra maiúscula, representando os vértices. Os lados, que são as arestas, representados com letra minúscula, U, S, T. E agora os ângulos. A gente sabe que a construção dos ângulos está aqui, ó. Veja aonde está. Aonde está o vértice, só que na área o quê? Interna, ok? Então, beleza. O que a gente vai observar aqui? Veja tudo. As principais características, os principais elementos que constituem o triângulo. Aí ele quer que agora você identifique e registre quais são os vértices, quais são os lados
e quais são os ângulos internos deste triângulo. A gente já identificou, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Colocar a resposta. Então, vamos lá. Como então ficou a questão? Vamos ver o resultado. Bem, letra A, os vértices P, Q e R. Veja que eu escrevi com letra maiúscula. Os lados, eu botei os segmentos, ou você pode botar só a letrinha representando aquela aresta, que também vai estar certo. Eu coloquei aqui para você identificar que cada segmento representa o lado deste triângulo, tá bom? E temos aqui os ângulos internos. Veja como a gente nomeia cada ângulo interno daquele polígono. P, R, Q. Veja que a letra do meio fica com acento circunflexo em destaque, porque é o ângulo. P, Q, R e O, P, R. Ok, galera? Então, vamos lá. Vamos para agora a próxima questão. A próxima questão pede que você verifique se essas medidas que estão aqui, identifique para mim. Ó, se eu tenho 3 medidas, é porque ele está falando de um triângulo, correto? Beleza. Agora ele quer que você identifique uma coisa muito importante. Que você veja aqui como eu vou fazer para saber a existência. Se tem como eu construir um triângulo diante dessas medidas que estão aqui. Bem, lembra que eu expliquei no nosso resumo? Você pega, destaca o que representa o maior lado. Neste caso, entre as 3 medidas, o 7 é o maior, certo? Ok. E esses 2 lados aqui, a gente vai o quê? Somar os 2 lados, o que sobrou, certo? A gente, então, vai somar 3 com mais 5. A comparação é o seguinte, eu tenho que somar as 2 medidas e elas precisam dar um valor maior que este lado aqui, que está em destaque. Se eu somar 5 mais 3, eu vou encontrar o resultado igual a 8? Não vou? E 8 não é maior que 7? Exatamente. Então, sim, existe sim uma condição de existência com relação a essas medidas. Tem como você construir um triângulo. Então, vamos lá. Vamos ver, então, como ficou a nossa resposta com relação a esta questão. Veja, sim, pois, de acordo com as medidas dos lados apresentados, temos 7 como o maior lado, né? É menor que a soma dos outros 2 lados. Veja eu colocando aqui em forma de comparação. 7 é menor que 5 mais 3. Correto, porque 5 mais 3 é igual a 8. Então, existe sim a condição de existência com relação a essa questão, tá bom? Vamos agora para a próxima. A próxima questão é de marcar X. É para você selecionar qual é a afirmação correta. Sobre o quê? Sobre um triângulo obtusângulo. Mas como a gente já viu na nossa explicação, vai se tornar fácil a gente responder essa questão. Vamos ver pelas alternativas. Possui um ângulo igual a 90 graus. Todos os seus ângulos são maiores que 90. Possui um ângulo maior que 180 e possui um ângulo maior que 90 e menor que 180. Gente, a gente não viu que para que um triângulo seja obtusângulo, precisa que pelo menos um ângulo meça uma medida maior que 90 e menor que 180, certo? Então, a nossa alternativa correta para esta questão é a letra D, certo? A letra D, e a gente classifica, correto? Então, beleza. Então, vocês já sabem sinalizar aqui. Eu peguei e coloquei, para a gente ficar de forma organizada, a nossa resposta. Letra D, pois um triângulo obtusângulo possui um dos ângulos internos maior que 90 e menor que 180, certo? Vamos, então, para a próxima questão, galera. Tá tranquilo, né? Viu que esse resumo nos ajudou bastante a compreender
e desenvolver bem a nossa atividade. Vamos para a próxima. A questão está perguntando qual deve ser o valor da soma dos ângulos internos, né, dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Ah, essa é fácil, certo? Vamos lá, então, vamos ver a resposta, que vocês já sabem. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Fato. Beleza? Então, vamos para a próxima. As questões estão ficando bem tranquilas, que está bem visível com relação ao nosso resumo da matéria, certo? Olha para a questão 6. A questão 6 está te dando 3 ambientes diferentes: supermercado, farmácia e banco. E cada um deles está sendo representado por essas letras aqui, ó. Então, SFB, eu tenho o S representando o supermercado, o F a farmácia e o B o banco, certo? Ele está dizendo, vou colocar aqui para vocês observarem em destaque, que o S está como o ângulo de 90. Ó, ele está dizendo aqui, deixa eu pegar e colocar aqui, ó, triângulo, retângulo em S. Então, aqui, ó, colocando em S. Então, é um ângulo retângulo, tá? Eu poderia colocar, deixa eu melhorar isso aqui, dessa forma aqui, ó. Espera aí, vou colocar ele assim, ó. Por quê? Para representar um ângulo retângulo, é reto. Então, toda vez que você ver essa imagem assim, é porque está representando um ângulo de 90 graus. Você já sabe a medida dele. Por quê? Vocês vão ver em vários outros polígonos que nem sempre vai estar escrito 90 graus. Mas se você ver essa imagem, né, esse desenho desse quadradinho assim, é porque é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Ó. Veja que ele é todo retinho. Ok? Beleza. Ele quer saber o lado que? Oposto a esse ângulo. Então, é este lado aqui, certo? Ó. O que é o oposto? É o contrário. Então, se tornou fácil. Qual é o lado oposto a esse ângulo? FB. Então, vamos lá finalizar a nossa resposta. Então, a nossa resposta vai ser o lado oposto ao ângulo reto, FSB, de 90 graus, olha aqui para o lado. Então, o lado é o FB, certo? Veja que eu coloquei com letra maiúscula, tá, gente? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, vamos ver a questão aqui. Sobre... essa questão é bem interessante, porque, assim, são situações que podemos passar, né? E a gente ficar com dúvida. Por quê? Aqui diz o seguinte: durante a aula, 3 alunos se propuseram a desenhar triângulos e cada um sugeriu medidas distintas para a construção. Marcela, vou desenhar um triângulo de lados 16, 18 e 25. O Lucas, o meu triângulo terá todos os lados iguais a 90. A Bianca, vou desenhar um triângulo com 2 lados de 5 e o outro de 12. Ele agora quer, utilizando as condições de existência. O que é condição de existência? É você utilizar a ideia de comparação entre as 3 medidas para saber se essas medidas, através dessas medidas, haverá a condição de você construir um triângulo, tá bom? Então, vamos observar. A Marcela, vou colocar aqui, colocou 16, 18 e 25 na medida do triângulo. Então, eu vou colocar em destaque aqui para vocês o seguinte: as medidas. Ela tem 16, ela tem 18 e ela tem 25. Então, ela tem 3 medidas. Realmente, para construir um triângulo, eu preciso de 3 medidas para cada lado. Ok. Agora, para saber se essas medidas estão corretas para uma construção de um triângulo, a gente vai fazer aquela regrinha. Qual é a regrinha? O 20, entre as 3 medidas, o 25 é o maior, certo? O 25 é o maior. Ok. Então, eu destaquei o 25. Agora, eu preciso somar o 18. Eu preciso somar o 18 com o 16.
E essa soma, ela precisa ser o quê? Maior que 25. Se essa soma for maior que 25, realmente essas medidas estão corretas para a condição de existência de um triângulo, certo? 18 mais 16 vai dar um valor maior que 25, certo? Será 34. 34 é maior que 25. Então, essa condição, sim, é uma condição de existência. Agora, vamos ver o caso do Lucas. O Lucas falou que o triângulo dele, os três lados, mede igual a 9 centímetros. Então, ó, você já tem um 9. Agora, ele falou que ele vai ter mais 9 centímetros e o outro lado mais 9 centímetros. Veja que eu tenho um triângulo que tem três lados iguais. Agora, vamos ver. Se eu destacar, tanto faz um dos três, certo? E os outros dois eu tenho que somar. E essa soma precisa dar um resultado maior que o outro que eu destaquei, correto? Então, ó, 9 mais 9 é igual a 18. 18 é maior que o 9 que está aqui em destaque, certo? Então, são medidas que eu posso construir um triângulo. É uma condição de existência. Então, o Lucas tem medidas corretas para construir um triângulo. Agora, vamos ver a Bianca. A Bianca falou que ela tem dois lados medindo 5. Então, ela tem esse e tem um outro lado aqui medindo 5 centímetros também. Então, ela tem 1, 2, 3. Vamos destacar o maior, certo? O maior é 12, correto? Então, a gente vai destacar o maior, 12. Agora, o que você vai fazer? Vai somar os outros dois lados. 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a 10. 10 é maior que 12, gente? Para que exista a condição de existência de um triângulo, eu preciso que o maior lado seja menor que a soma dos outros dois lados. Então, ó, 5 mais 5 é igual a 10. 10 é menor. Então, essas medidas não existe condição de existência para que eu possa construir um triângulo. Então, diante disso, vamos ver então como ficou a nossa resposta. A nossa resposta ficou da seguinte maneira. Marcela, condição de existência verdadeira, pois entre os três lados, ou as três medidas, eu destaquei aqui o maior lado e percebi que o maior lado ele é menor do que a soma dos outros dois lados, certo? O Lucas, condição de existência verdadeira, pois, apesar de terem medidas iguais os três lados, eu destacando um dos lados, eu somando os outros dois, a soma vai ser maior que o outro lado que eu destaquei, certo? Agora, Bianca, não existe condição de existência, pois o maior lado, ele se tornou maior do que a soma desses dois, e isso não pode ocorrer. Para ocorrer, ó, 5 mais 5 é igual a 10. 10 é menor que o lado em destaque. Então, não tem condição de existência. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Estou aqui finalizando. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido o conteúdo, que vocês tenham gostado do resumo, que isso tenha facilitado o entendimento de vocês, tá bom? Eu coloquei aqui uma frase que me lembrou muito vocês, principalmente quando a gente tinha um contato presencial. Eu desejo bons estudos e a minha frase é o seguinte: uma ótima semana é o que eu desejo a quem dá cor e alegria ao mundo, vocês. Um grande abraço, bem apertado. Estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, estudem, mantenham-se a mente ocupada neste momento difícil que nós estamos passando. Um grande beijo. Até logo.